Marcos, no texto sinótico, e o sinótico significa um texto de equivalência paralela na sua repetição da mesma narrativa. E no texto aqui de Marcos, no capítulo 1, do verso 40 em diante, a mesma narrativa que acontece depois do Sermão da Montanha, que não está transcrito aqui em Marcos, é uma interpolação que Mateus faz. Marcos é mais velho que Mateus. É o evangelho mais antigo que a gente tem, é Marcos. E Mateus colocou o que vieram a chamar de os oráculos do Senhor, fez essa interpolação, que faz total sentido com tudo. Não importa a discussão sobre se esse Mateus é o Mateus mesmo, apóstolo, isso, aquilo, que é outra perda de tempo. Que agrada aos garotos da curiosidade, mas não transforma o coração de ninguém. Acreditem no que eu estou dizendo. Aqui em Marcos, do capítulo 1, verso 40 em diante, o mesmo texto é dito assim. Preste atenção comigo, preste atenção comigo. Você está prestando atenção aqui comigo? Olha só. Aproximando-se de Jesus um leproso, aproximou-se rogando-lhe de joelhos. O cara já veio de joelhos. Olha a cena, olha o cenário, veja. E disse, se quiseres, definindo que esse homem, que não sabe nada de nada, tudo que ele não era pentecostal. Não existia isso. Isso é coisa que Rua Azusa, isso aí, meu Deus, tudo é bobagem. Tudo que ele não tinha era doutrina, conforme a gente entende doutrina hoje em dia. Tudo que ele não tinha era igreja, conforme a gente entende igreja hoje em dia. Tudo que ele não tinha era batismo, como a gente entende batismo hoje em dia. Ele não tinha nada do que vocês dizem que é aquilo sem o qual ninguém se chega a Deus. Esse cara, como quase todos os demais do Evangelho, ou pelo menos nas narrativas do Evangelho, de João Batista para frente, não tem ninguém em relação a quem se diga, então, ele foi primeiro batizado, ou logo depois disso batizaram. Não, você vê isso até João Batista e vai ver isso depois em Atos dos Apóstolos, mas em Jesus, enquanto ele caminha aqui, não. Ele não deixa que nada se confunda com a palavra, com o Evangelho, com a encarnação, com ele mesmo, com a prática. Então esse homem se aproxima e diz, eu sei que tu podes, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele já chega de joelhos. E você sabe quem é um leproso, né? Ele não só sofre de hanseníase, mas era o menor de todos os males era a doença, a hanseníase, que já era horrorosa. E há 2000 anos atrás, não dá nem para a gente descrever. Como não dá para descrever no Amazonas de 100 anos atrás, de quando meu pai era adolescente e cuidava do seringal e do castanhal da família no Alto Rio Purus. E me contava as histórias dos leprosos em abundância na região. Havia muito leproso no Amazonas e nenhum cuidado, e nenhuma compreensão, e uma superstição absoluta, porque eles não sabiam nem direito o que era aquilo, só que era contagioso. Então era trágico. Na melhor das hipóteses, se levava aquele indivíduo para morar num leprosário, onde os dedos iam cair, os pés, os artelhos, o nariz, a orelha, onde ele ia se desfigurar todo. E para trás, até a mulher o expulsava de casa, como eu ouvi histórias do meu pai contando, de gente dentro do seringal, do castanhal, que ficou leprosa, e a família inteira, até os filhos correndo, fugindo do cara, colocando dentro de uma canoa e empurrando a canoa para longe, todo mundo coberto, dizendo, vai daqui, vai rio abaixo, deixa as correntes te levarem. E meu pai sabia do que se tratava, e dizia, bom, eu não tenho como socorrer medicamente essas pessoas, ele só tinha 17 para 18 anos. Mas eu vou pelo menos fazer o que eu puder. E aí, pagava caro por algum navio, ou algum batelão, como se chamava lá, e se chama até hoje, um motor que levava gado, ou material, commodities como juta, seringa, balata, castanha, farinha, seja lá o que fosse.
permitissem, ele pagava caro para o cara botar uma corda ali de 300 metros, puxando a canoinha do leproso lá atrás, que vinha no sol e na chuva, no máximo com uma taperazinha construída na cabeça dele, para ele se cobrir. E já chegava todo sem pele, todo escaldado, todo arruinado, todo descarnado na cidade de Manaus. E no porto não podia chegar perto de ninguém. E aí tinha que encontrar alguma misericórdia. E papai o que fazia era tentar deixar essa pessoa no leprosário do Aleixo, que era o único lugar de humanidade mínima para o cara morrer. Isso agora no Amazonas, há 100, 90, 80 anos atrás, até o meu nascimento ainda era assim, até depois do meu nascimento ainda era assim. Era trágico. E no Israel dos dias de Jesus era infinitamente pior, porque não era só uma doença contagiosa que ninguém sabia explicar. Era algo relacionado na interpretação deles a uma maldição. Era malignidade pura, era karma. Era a expressão de algum pecado horroroso, não confessado. Tinha uma interpretação de causa e efeito perversa, aplicada ao doente, especialmente ao leproso, sobre o qual Moisés tinha feito algumas postulações e dado instruções de como se deveria alienar o leproso e como se tinha que queimar, destruir a casa do leproso, para não ficar nada, não restar nada que contaminasse o resto do arraial. E como ele não podia chegar perto, e se aproximasse, nem que fosse para uma visualização de gente que ele queria, ele ia sofrer um apedrejamento violento, tinha que correr e fugir. E perambular solitário até morrer. Isso era um leproso. E uma palavra que não combina com leproso, só combina com leproso em relação a Jesus e a mais ninguém, é a palavra aproximou-se. Aproximou-se de Jesus um leproso. Só de Jesus mesmo é que um leproso poderia ter coragem de se aproximar. De ninguém mais. De quem que o leproso iria se aproximar? De um sacerdote? Então o leproso se aproximou de Anás, de Caifás, do sacerdote, dos saduceus. Então o leproso procurou graça entre os fariseus. Então o leproso se ajoelhou na porta do sinédrio. Então o leproso subiu ao templo em Jerusalém para cultuar. Não existe isso. Leproso aproximou-se só se for da pedra, da pedrada, do apedrejamento, da morte. Ele não tinha permissão para se aproximar de nada. Agora, a primeira manifestação, o primeiro teste da encarnação desse sermão do monte, desse ensino do evangelho, saído da boca de Jesus, gestuado por Jesus, está aqui. Aproximou-se dele um leproso. Só quem vive e carrega esse sermão do monte no coração é que não corre de leprosos. Signifiquem os leprosos o que quer que os leprosos venham a significar em qualquer outra geração. Hoje em dia, o leproso para nós tem muitas outras significações. E a própria lepra em si, para nós, já não é o problema. A hanseníase tem tratamento. Tem tratamento. Tem possibilidade de estancar, de reverter, de parar. E a chance do convívio, da continuidade, do indivíduo estancando a doença, ficar praticamente curado e ter vida normal, continuar a existência, isso de algumas décadas para cá. Entre nós, no Ocidente, porque ainda há lugares em muitos cantos do planeta Terra em que o leproso continua a ser tratado como na antiguidade, sem poder se aproximar. Mas aproximou-se dele um leproso é algo que só combina com Jesus. Você não vê, e aproximou-se de Moisés um leproso. Moisés não tinha coração para o leproso. Aproximou-se de Davi um leproso. De Salomão um leproso. De quem que o leproso se aproximou? E aproximou-se de Elias um leproso. Não. De ninguém. O leproso só se aproximou de Jesus, não é por acaso. E não é por acaso que essa frase, tanto em Mateus quanto aqui em
Marcos 1, 40, como também a repetição dela em Lucas 5, de 12 em diante, é a mesma coisa, aproximou-se de Jesus o leproso. Essa veemência, essa repetição, essa recorrência, não está aqui por acaso. É esse indivíduo que ensina tudo que eu venho ensinando, repetindo para você, que é o ensino do chamado Sermão do Monte, que é sermão da vida, é sermão para o abismo da alma, é sermão para o cotidiano, é sermão para tudo, é mensagem, é palavra viva, é evangelho, para ser praticado por mim, por você, por todos nós, pelo mundo inteiro, para que haja esperança para a humanidade. Do contrário, a gente está ferrado mesmo. Sem essa palavra no coração humano, não há esperança para a humanidade. Só guerra, 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 pedra, 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 bomba, 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 até o fim. Infelizmente. Tragicamente, é isso que a gente vê no curso da história e pelas lógicas antigas, presentes, contemporâneas e pelas projeções do que a gente assiste. Tanto é que é mais fácil pensar na salvação da Terra como uma fuga para fazer uma colônia em Marte do que resolver o problema da fome, da miséria, da desgraça e do sofrimento aqui mesmo no planeta. O próprio Elon Musk, com mais 4 amigos dele, se juntassem, poderiam bancar e acabar com a fome na Terra por uma geração inteira do planeta Terra. Mas é melhor fazer uma colônia em Marte. Porque o leproso se aproximar da gente aqui, não, nem morto. Nem morto. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, olha só, presta atenção. Você está prestando atenção comigo? Não é preciso saber grego, nem aramaico, nem nada disso. É outra distração desses dias. O pessoal não quer ouvir a palavra em português, aí fica indo para o grego, para o aramaico, para o hebraico, para os rabinos, para isso, para aquilo, para não praticarem o evangelho. É só mais um ardil da vaidade do coração de pedra, não passa disso. Pois bem, Jesus, profundamente compadecido do marginalizado, desse que para muitos entre nós tem outro nome. Quem são os marginais do nosso tempo? Quem são os marginalizados da religião? Quem são os marginalizados da lei de Moisés? Quem são aqueles que, se a Constituição permitisse, eles queimariam as casas? Jogaram até uma bomba em cima do estúdio do Porta dos Fundos. E foram religiosos que invadem os terreiros de Umbanda, de Candomblé, ou da chamada antiga Macumba, ou de qualquer outra coisa, e arrebentam tudo, quebram tudo, porque tem poder hoje em dia. Nós temos os templos de Salomão, temos as nossas televisões, nossos pastores dirigem os carros, os jaguares poderosos, andam nos tapetes vermelhos do nosso supremacismo de poder no que nos foi dado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é um apelido recente que Satanás tomou para si e as igrejas não perceberam ainda. Pois bem, de quem que os marginais se aproximam com certeza de que podem chegar, de que não serão tangidos, nem tocados, nem expulsos, porque Jesus jamais permitiria, ao contrário, profundamente compadecido. Eu amo essa palavra compaixão, porque ela tem a ver com as entranhas, com as vísceras. A etimologia dela nos remete para a visceralidade mais aguda, para crises diarreicas, para aquilo que gera dor aguda no intestino, que move você, ou você resolve, ou a coisa te resolve. A compaixão funciona assim. Ou eu a resolvo, ou ela me resolve. A compaixão não dá opção para outra coisa, senão para uma ação solucionadora. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou, patolou a mão nas chagas do cara, no pus, na salmoura. Não quis saber, enfiou o dedo lá, tocou. Se tu quiseres, ele não diz assim, ó, vou falar daqui, tá? Eu quero muito, estou intercedendo por você, tá, meu filho? Em nome de Jesus.
Não era como você vê essa palhaçada toda dos palcos, dos shows da fé, da religião, tudo palhaçada. Não tem nenhum bom gosto de um circo de Soleil. É palhaçada mesmo daqueles circos de interior, dos mais mambembes mesmo. E o povo vai assimilando e bebendo essas goladas a largos sorvos. Se tu quiseres, tu podes. E Jesus, profundamente, entranhadamente, convulsionadamente compadecido, estendeu a mão e tocou nas chagas e disse-lhe: quero. Se tu quiseres. E a resposta dele é essa: quero. E não é um quero de palavras. Como diz o apóstolo João, que aprendeu com Jesus: filhinhos, não ameis de palavras, mas sim de fato e de verdade. É um quero que mete a mão, patola. Mete a mão, puxa, eu quero te tocar. Eu quero ter tudo a ver contigo. E eu pergunto: quem são os marginais dessa época? Quem são os leprosos desses dias? Essa é uma palavra, esse sermão do monte, e esse que prega, e que encarna, e que vive, e que me ensina a ser a manifestação ambulante dessa mensagem, a me tornar um evangelho vivo, andante no mundo, me ensina que não é uma questão de querer à distância. O evangelho é um querer que toca. O evangelho é um querer que se chafurda. É um querer que se impusa. É um querer que se, como diriam os jovens, os meus netos, que é um querer que se meleca. Quero. E estendeu a mão e tocou. E disse-lhe: quero. Fica limpo. No mesmo instante. É um instante para tocar e é um instante para curar. É um instante para tocar e é um instante para curar. No mesmo instante. Eu também amo essas palavras como instante, que é uma palavra que deixa o espaço, o tempo correndo atrás dela. Ela tem uma força existencial e uma carga de eternidade, de momento, de indesignabilidade. É menos do que nano temporal. Instante. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Todo mundo olhando ali, cadê a lepra? Onde está a lepra? Desapareceu a lepra, ele ficou limpo. Então Jesus, a cara dos pastores, pregadores dos nossos tempos e de todo o cristianismo, igualzinho, só vão por aí e faça propaganda disso para todo mundo. Diga para todo mundo que fui eu, que esse é o meu ministério, que Deus me deu. Eu toco e no mesmo instante as pessoas ficam limpas. E primeira igreja de Cristo Jesus em Cafarnaum, manda chamar todo mundo para cá. Ou eu vou criar aqui a igreja das beatitudes, das bem-aventuranças santas. Podem vir e doar, porque aqui eu vou erguer meu Vaticano de poder. Olha só o que ele diz: contrariamente a tudo que o cristianismo é, o que a religião é, e aquilo que você se tornou, pela indução e pela aprendizagem dessa perversidade, como se fosse ensino de Deus para você, como se fosse doutrina do Evangelho, e é malignamente demoníaco. Diferentemente, portanto, de todos esses que nos cercam, o verso 43 nos diz o seguinte: fazendo-lhe Jesus, no entanto, então, veemente advertência. Aí você pergunta: qual foi a advertência? E se diz aqui: logo despediu, que era para não criar tumulto, nem muvuca. Ele cura, faz uma advertência veemente. Aí você fica querendo saber qual é a advertência veemente que Jesus fez para esse homem. E está aqui no Evangelho de Mateus, pode voltar para o capítulo 8, no verso 4, que disse-lhe Jesus: então, olha,
não o digas a ninguém. Essa é a veemente advertência sobre a qual Marcos nos fala. Não o digas a ninguém. E logo despediu. Logo, está claro por quê? Para não fazer do homem um atrativo, um testemunho, um chamariz, um fetiche, um culto à cura, uma inversão de significados, onde a palavra que ele acabou de ensinar perde a importância e as pessoas passam a cultuar resultados de natureza carismática, milagreira, milagrosa, pentecostalizada, ou de eventos de visibilização de milagres, ou de qualquer coisa dessa natureza de supranaturalidade, ou supernaturalidade, ou sobrenaturalidade. Jesus não dá importância à sobrenaturalidade. Ao contrário, ele diz várias vezes, vocês só estão aqui porque viram que eu multipliquei pão, vocês não vieram pela palavra, vieram pelo pão. Vocês não vieram para curar a alma, vocês estão aqui só porque querem cura para o corpo. Vocês não vieram para melhorar a mente e o coração, vocês só estão querendo tratamento epidérmico, de qualquer outra natureza. Vocês de fato não querem, não é por causa disso que vocês vêm até mim. Vocês vêm até mim por causa de vocês e não por causa daquilo que de mim procedeu, de modo a conquistar-lhes o coração de um modo irreversível. Não, vocês só estão aqui por uma solução momentânea, sem continuidade de compromisso de nenhuma outra natureza. Por isso, quanto mais culto ao milagre, menos palavra, menos evangelho, menos raiz, menos Deus, menos profundidade, menos obediência, menos compromisso, menos consciência, menos consistência, menos vida. Eu estou falando isso baseado nos evangelhos, baseado na história toda e baseado na observação intensa da minha existência. E não há aqui ninguém, nenhum líder pentecostal, em nenhuma reunião onde me pusessem sozinho contra todos eles que pudesse me negar. Porque eles seriam trilhados pela verdade do que Jesus falou e não teriam argumento, porque não tem. Eles são só mercadejantes de fetiches. E é só isso, de encantamentos. São os verdadeiros bruxos. Esses sim, são os verdadeiros falsos magos, são os verdadeiros feiticeiros, que fazem tudo isso escondidos no nome de Jesus, mas praticam as suas piores maldades. Jesus então lhe disse, olha, não digas a ninguém. A ninguém. Não abriu concessão para dizer, conta só para tua mulher, nem para o teu filho, nem para os mais ímpios. Não contes para ninguém. Volta para a tua vida sem ninguém saber como aconteceu esse negócio. Mas vai mostrar-te ao sacerdote. Isso era uma viagem para Jerusalém, onde ele chegaria curado, limpo. Por isso ele poderia subir no templo, porque se ele chegasse lá leproso, ele não subiria nem nas escadarias. Não o permitiriam, ele seria apedrejado na subida, expulso para sempre, morreria lá no vale. Em algum daqueles vales à volta. Vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou de pombinhas pela purificação do leproso, para isso servir de testemunho ao povo. Vai e faz isso. E como eles nunca viram essa lei e essa determinação de Moisés, nunca teve seu cumprimento. A gente não lê no texto bíblico inteiro. Desde quando Moisés falou a primeira vez na legislação dos leprosos, lá no Levítico, até Jesus, você só ouve falar num caso de purificação de leproso que foi de Naamã Ciro. O homem que veio da Síria, general, nas águas do Jordão, no mergulho de 7 mergulhadas e saiu purificado. É a única coisa. E não tem nada a ver com coisa alguma, senão com a vontade de Deus ser Deus para quem quer, onde quer, como quer, do jeito que deseja. Fora isso,
Você não tem um único episódio de dizer, então, alguém subindo ao templo de Salomão, nos dias de Salomão foi curado, ou nos dias de Ezequias, ou nos dias de Josias, ou nos dias de quem quer que fosse, do mais piedoso de todos os reis de Israel, depois de Davi. Não, nenhum leproso, nenhuma oferta, nenhuma cura de lepra, nenhuma provisão para a cura de ninguém. Quando Jesus manda esse homem ir ao templo em Jerusalém e fazer a oferta que Moisés mandou, ele estava de fato inaugurando uma era, ia ser algo que geraria perplexidade. O quê? Quem? Como? Por quê? Você está fazendo a oferta dos leprosos? É. Mas cadê a lepra? Cadê a lepra? E aí é o dilema do homem, que já longe do norte de Israel, longe de Cafarnaum, já em Jerusalém, no sul, queria dizer, foi um homem da Galileia, um nazareno assim chamado, cheio da sabedoria divina, que eu criei que se ele quisesse, ele poderia me purificar, e ele meteu a mão no meu peito, e ele me quis para ele de tal modo, que eu fiquei assim, limpo, e ele me mandou vir aqui fazer isto. E eu vim, estou fazendo isso. Mas quem fez isso por mim foi ele. Eu vou parar aqui hoje, porque o preâmbulo foi longo demais. Eu só quero perguntar uma coisa a você. Quem são os leprosos do seu tempo? Quem são aqueles que a sua religião, a sua igreja ensina a ficar longe? A não chegar, a não pegar, a não tocar, a, se for o caso, até apedrejar, tascar uma pedra, jogar mesmo nele. Sai daqui, seu canalha, não se enxerga não, seu safado. Não vê que você não passa de um leproso miserável, o que você está fazendo aqui? Sai daqui. Quem são? Você frequenta uma igreja onde os leprosos da contemporaneidade não podem entrar? E quem são os leprosos da contemporaneidade na sua religião, na sua igreja, no seu mundo, na sua vida? E por que você diz que quer aprender o Sermão do Monte se você não tiver coragem de praticar o Sermão do Monte na descida? Como Jesus, que ensina isso tudo, desce e já vai com a mão para patolar a cara, patolar o peito do leproso. Eu quero. Eu quero, eu quero. E quando eu digo eu quero, fica limpo, eu me torno um com o sujo. Eu me torno um com o marginalizado. Eu não me diferencio dele e nem diferencio ele de mim. E o evangelho, para ser evangelho, tem que fazer assim, do contrário é só sermão do monte. É só sermão do monte, é só historinha, é só presépio teatral de palavras divinamente lindas que não tocam as chagas de ninguém. De modo que a primeira manifestação de que esse sermão do monte deixou de ser apenas uma informação bela, sublime, maravilhosa, existencial, praticamente de esperança escatológica de que o Senhor volte logo, porque aqui nessa terra vai ser difícil praticar e viver assim. A maior manifestação de que para mim se tornou verdade, ganhou musculatura, altura, carne, pele, cor, sangue, brilho, cheiro em mim, é que ele me coloca na direção desses que ninguém tem a coragem de ver, muito menos de tocar, muito menos de acolher, muito menos de abraçar e de se fazer um com ele, e de não transformar essa pessoa numa propaganda. Porque nos nossos dias, preste atenção aqui no que eu estou falando com você está me vendo? Nos nossos dias eu vejo que até os grupos que se abrem mais e que começam a se auto-intitular de igreja inclusiva. Para que eu vou botar esse nome de igreja inclusiva se a igreja já é inclusiva? E se não é inclusiva, não é igreja. É uma redundância desnecessária. Igreja é só igreja. Ou ela é ou ela não é. Se ela é de Cristo, ela está aberta para todos. É como a Nova Jerusalém, tem portas abertas em todas as direções. Não tem telhado e não tem santuário. Qualquer um pode vir, qualquer um pode entrar. Não há critério religioso para permitir a entrada ou a saída ou a ficada do indivíduo. Não, nada disso.
Então eu pergunto, até essas igrejas mais abertas, chamadas de mais progressistas, quando botam lá o nome, eu digo, ih, cara, por que fez isso? Para que fez isso? Porque se é igreja, já é inclusiva. Se não é inclusiva, ainda não virou igreja. E se precisa dizer, daqui para frente seremos uma igreja inclusiva, é porque antes não éramos e nem queríamos ser. E agora, para sermos, temos que botar uma placa, entre na igreja inclusiva. Cara, por que você não estende a mão apenas e bota no peito do outro? E por que você não deixa de usá-lo como propaganda para a sua igreja? Porque tem igreja que se torna inclusiva para fazer propaganda de que é uma igreja inclusiva. Para atrair um grupo de supostos marginalizados. Mas tudo isso já é derrota total. Porque se é Cristo, e a igreja tem que ser corpo de Cristo, extensão de Cristo, tem que ser mão de Cristo tocando no mundo, tem que ser braço de Jesus, tem que ser a coragem de Jesus de se lambuzar na meleca humana, seja ela qual seja, de descer profundamente nos lugares dos undergrounds, nos esgotos da Paris dos miseráveis, dos leprosos, dos indigentes, da Idade das Trevas, da Idade Média, entrar nos bueiros da vida sem medo nenhum de nada, sair do outro lado sem nenhuma necessidade de dizer agora Deus me purifica porque eu atravessei o bueiro. Não. Isto não é evangelho, se for desse modo. E a verdadeira igreja de Cristo é corpo de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é esse braço que se estende, é essa mão que toca, é essa compaixão visceral, que não precisa de argumento teológico, filosófico, de nenhuma natureza, ou ideológico, para dizer, não, agora nós nos tornamos mais humanos. Agora quando? Agora por quê? Agora depois do quê? De quem? Eu acho tudo patético. Patético. Tudo patético. Então eu pergunto a você, começando de você mesmo, quem são aqueles que você não tem coragem de botar a mão na cabeça? Quem são aqueles que você não pega, não toca, não abraça, não beija? Não cria com eles associação? Se associar, vai ter que dar uma explicação. Vai ter que ter uma teologia para explicar por que você se aproximou. Por que você continua sendo assim horroroso? É porque essa mensagem de Jesus não entrou em você ainda. Porque no dia que ela entrar, você não vai explicar nada para ninguém. Não vai precisar contar histórias para ninguém, distrair ninguém, entreter ninguém, levantar bandeira nenhuma. Você será a bandeira ambulante dessa palavra da verdade. Eu sei que o que eu estou dizendo não é o bastante para quem adora carregar um pau na mão. Uma bandeira assim, ó. Tá vendo a minha bandeira? Caio, cadê a tua bandeira? Eu digo, a minha bandeira é o amor de Deus vivido por mim, em mim, e nada além disso. Nada além disso. O tempo que eu pegava um pau com uma bandeira grande, passou quando eu tinha 14 anos. Ia para o Maracanã, 13, 14, 15 anos. Ficou para trás há muito tempo. Me tornei um homem há séculos atrás para saber que no Evangelho a bandeira é o amor. E o nosso tempo acabou, mais do que acabou, eu vou parar aqui porque as nossas baterias estão morrendo. Acabou de morrer uma ali agora, quando o Caio veio aqui mexer na energia, deu uma apagada ali. Enfim, está chovendo, está tudo. E eu disse o que precisava ser dito no dia de hoje. E eu não preciso de uma conclusão extraordinária. Eu posso parar aqui porque a chuva engrossou. E está bom e está certo. Jesus, eu só peço que a chuva engrosse no coração da gente. Mas que chova mesmo graça, compreensão, entendimento, discernimento, percepção e verdade. E um constrangimento insuportável no coração de muitos que venham a ouvir essa palavra. É o que eu te imploro, sabendo que eu estou falando contigo que ressuscitaste. Falando com o teu Espírito que habita em mim e que está convencendo pessoas do pecado,
todos os tipos de pecado, de maldade da gente, de desumanidade, de preconceito, de supremacismo, de perversidade diabólica no coração da gente, que se disfarça de piedade civilizada, e nós somos todos uns grandes mentirosos. Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça de Deus em Cristo Jesus, que garante que está tudo pago, tudo feito, tudo consumado. E do juízo, que nos dá a certeza de que o acusador já está julgado e que não tem mais nenhum poder sobre a minha vida, se eu ando no Evangelho e na consciência de Jesus. É o que eu te peço que aconteça agora, por milagre, no coração de todos os que estão me vendo e ouvindo. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.